Então o tema da palestra hoje é falar um pouco sobre o tal do Samatha e Vipassana. Por que diabos de história é essa? Por que as pessoas têm tanta dúvida sobre esse assunto? É realmente incrível. Quanto mais a gente explica, mais as pessoas ficam em dúvida. Sendo que é um assunto que não é tão... Não era para ter tanta dúvida assim. Não é tão complicado. E também... Eu acho que não é tão importante quanto as pessoas pensam, assim, né? Na prática mesmo, não era para ter tanta preocupação sobre esse assunto, porque não é uma coisa que necessita de preocupação. Por onde começar? Bom, Vipassana e Samatha. Primeira coisa que a gente podia conversar um pouco é entender que há uma diferença em que, como o Buda usava esses dois termos, e o que acontece hoje em dia. Hoje em dia, alguns grupos de praticantes pegaram o termo Vipassana para um propósito um pouco diferente do que era originalmente, né? Então eles usam o termo Vipassana para definir o grupo deles, definir o grupo de pessoas, né, o grupo de praticantes, ou para definir uma técnica, um estilo de meditação que eles seguem. Que não critica, está no direito deles. A palavra também não é minha, não sou eu quem define quem é que pode e não pode usar a palavra Vipassana. Mas, originalmente, né, como é que o Buda usava o termo Vipassana? É, na verdade, um aspecto de uma coisa mais ampla, chamada Citta Bhavana, que é o desenvolvimento mental, é o processo de purificar, melhorar a mente, né, como é que chama? Desenvolver a mente, né, melhorar a mente. Então, um dos aspectos desse processo, essa atividade chamada Citta Bhavana, uma atividade, ela possui vários aspectos. Um dos aspectos é Vipassana, outro aspecto é Samatha. Mas também outros, além disso tudo, não é só Vipassana e Samatha, né? Tem vários aspectos envolvidos nisso. Mas aí as pessoas pegaram aquilo que era apenas um nome de um aspecto de uma coisa mais ampla e utilizam para definir uma prática específica de meditação, que é um estilo de prática de meditação, um grupo de pessoas. Então as pessoas falam, eu sou do grupo Vipassana, eu pratico Vipassana, eu ensino Vipassana, vamos fazer um retiro de Vipassana, e é coisa desse tipo. Mas não era bem esse, como é que era o uso da palavra antigamente. Mas está ok, né? Então hoje em dia as pessoas usam assim, está no direito delas. Não invalida a prática delas de maneira alguma, é apenas um uso diferente da palavra. E que aí cria um pouco de confusão, eu acho. Eu acho que um pouco da razão pela qual as pessoas têm tanta dúvida a respeito disso é porque tem um pouco a ver com isso, né? As pessoas imaginam que Vipassana é uma prática, é uma coisa a ser feita, né? Será que eu devo praticar Vipassana? Será que eu devo praticar Samatha? Assim, estão tentando interagir com essa ideia, né, na forma de coisas, né? Tem uma coisa chamada Vipassana, uma coisa chamada Samatha, que é coisificando, né, separando a prática em pedaços e aí fica confuso, com certeza. Aqui eu vou dar um exemplo. Você pegar o ato de andar, de caminhar. Se você for separar, analisar em cada detalhezinho, né, o ato de caminhar, né, o levantar o calcanhar, quantos graus você inclina o calcanhar quando você vai andar para frente, né, quando você faz aquele movimento com o pé, assim, quantos graus exatamente você tem que inclinar? Qual é a velocidade dessa inclinação? Como é que você joga o peso para uma perna e para a outra? Cada músculo, qual é o músculo que contrai primeiro? O músculo da tíbia, o músculo da coxa. Se você for analisar e escrever um livro sobre cada pequeno processo, cada pequeno passo, cada pequena etapa, né, de um ato tão simples como caminhar, você acaba com uma confusão gigantesca. Quem lê aquele livro, imagina uma pessoa que nunca andou na vida. A pessoa lê aquele livro e fala, meu Deus, eu nunca vou conseguir fazer isso, é muito complicado. Eu jamais vou conseguir caminhar. Isso aqui, nossa senhora, isso aqui é complicado demais, não tem como fazer isso. Mas uma criança de 1 ano consegue caminhar.
sem saber ler, sem saber falar. Então entenda, né, que às vezes o que a gente fala na prática a teoria é outra, na teoria a prática é outra. Na prática a teoria é outra. O que funciona para a teoria, na vida real, às vezes não é muito útil, honestamente falando. Separar a prática em Vipassana e Samatha, honestamente falando, na hora de fazer de verdade, não é muito útil. É útil, é correto, existe o aspecto de Vipassana, existe o aspecto de Samatha, da mesma forma que existe o músculo extensor, existe o músculo tibial, existe a rótula do joelho, existe a junta mexemos aqui da bacia com o pelvis. Existe, é verdade, existe. Mas na hora de andar, você usa isso, você tem que lembrar que agora a minha rótula vai inclinar 40 graus. Você usa isso ou não? Felizmente não. Felizmente você não usa. Então você consegue caminhar de maneira natural e espontânea. Então a teoria ela é útil para definir um padrão, para mais ou menos guiar em que direção nós vamos andar. Mas na hora de andar é preciso ter um pouco mais inteligente do que isso, né? Do que a gente não ser tão não tem uma forma de pensar tão limitada assim. Então as pessoas ficam em muita dúvida, super excitadas, meu Deus, será que eu pratico Vipassana? Será que eu pratico Samatha? O que é que eu faço agora? Mas na verdade não era assim que era para funcionar isso, né? Então o problema é que o ponto de contato que a maioria de nós tem com o ensinamento é uma coisa muito verbal, né? São textos, e aí na hora de escrever o tipo de coisa sobre a qual você escreve é isso, né? Então você não tem como não escrever sobre isso, não tem como a experiência em si não tem como você expressar em palavras. Então o contato que as pessoas têm é com uma teoria. E aí falta esse know-how de como pegar aquela teoria e levar à prática. Né? Então falta um pouco, isso é uma coisa que a gente vai ter que construir aos poucos aí no Ocidente, né? Tentar construir pouco a pouco esse know-how, né? essa experiência, esse conhecimento prático, né? de que forma essa teoria de fato vira a vida real. Só lendo o livro, as pessoas não conseguem fazer isso. Tem que botar um pouco, alguém tem que botar isso em prática e começar a compartilhar essa experiência, né? E falar, não, peraí, gente, não é por aqui, não é por aí. Só o livro não é suficiente para todo mundo, né? São poucas pessoas que têm essa percepção, né? A maioria das pessoas lê o livro e se confunde ainda mais. Então, entenda que Vipassana é um aspecto, não é uma prática. Então, como caminho, voltando ao negócio de caminhar, você mira no seu objetivo. Então você vai caminhar até onde? Em que direção você vai caminhar? E aí você começa a andar, gente. O ato de andar é uma coisa que você aprende intuitivamente. Você vai não é um ato racional assim, né? Vipassana e Samatha, eu acho que nem expliquei. O que é Vipassana? Vipassana é o aspecto de entender, de analisar algo, entender, não é só intelectualmente, né? O que acontece é que sabedoria vai além do fator intelectual. Sabedoria vai um pouco mais profundo do que isso. Então, Vipassana é o aspecto de fazer contato com um fenômeno, entender aquele fenômeno, não necessariamente intelectualmente, mas também intelectualmente também faz parte, o intelecto também faz parte. E quando você entende algo, o que acontece é que você se transforma, né? O que nós somos, esse tal de ego que a gente carrega para cima e para baixo, ele tem vários alimentos, né? Tem vários fatores que definem esse ego, essa personalidade. Um dos fatores importantíssimos é o entendimento, né? Como é que você entende as coisas, como é que você interpreta, como é que você reage às coisas ao seu redor. E esse reagir vem de um entendimento, né? De como é que você entende algo.
Então, Vipassana é fazer contato, dar oportunidade para esse aspecto de sabedoria, fazer contato com algo, né? com um fenômeno, com um evento. Já Samatha é um aspecto de pacificar a mente, de estabilizar a mente. De que forma que Samatha é importante para que Vipassana ocorra? A mente confusa interfere no que ela vê. A mente sempre interfere no que ela vê. A mente interpreta a realidade. Realidade, meu Deus, essa história vai longe agora. Realidade é uma construção mental. Se eu tentar explicar isso, se confunde ainda mais. Eu vou ser bobo o suficiente para achar que eu vou conseguir explicar isso. Vamos lá. Realidade não existe. Realidade é uma atividade das pessoas, da mente das pessoas. A realidade é uma experiência de como você experiencia algo. Não existe. Volta um pouco mais. Só existe realidade porque as pessoas têm uma mente ineficiente. Então as pessoas constroem interpretações, constroem experiências que não são de acordo com o que de fato existe. Então as pessoas primeiro constroem o irreal. Existindo o irreal, as pessoas vêm e constroem o real para tentar balancear um pouco esse assunto. Mas na verdade, se as pessoas não construíssem o irreal, não haveria necessidade para o real. Não haveria necessidade, só haveria o que é real, então não haveria irreal e não real, existe e não existe. As pessoas só constroem a ideia de existência quando elas constroem a ideia de coisas que não existem. Desculpe por ter tentado explicar isso, eu sei que é ridículo, eu não tenho como expressar isso. Usar linguagem para expressar isso é demais. Então, mas voltando... Então, a realidade é uma construção mental. A realidade só existe na medida em que a mente constrói realidade. Então, se a mente está muito poluída, ela constrói essa construção de experiência, de vida, se distorce mais e mais ainda. Então, a gente já falou isso anteriormente, né? Quando a gente está poluída por raiva, a sua experiência de realidade é completamente diferente do que quando a mente está possuída por desejo, por medo, por ansiedade. Então a mente poluída ela distorce a realidade. Então o samatha é importante para tentar diminuir essa interferência. Deixar a mente o mais equânime possível para que a nossa experiência de realidade receba o máximo de input do que é de fato real, do que de fato está ali, né? E não ficar interferindo e colorindo o que a gente enxerga, o que a gente experiencia. Então, samatha, ela interfere diretamente na qualidade de vipassana. Para Vipassana ter qualidade, ela precisa de uma mente estável, uma mente clara, e o máximo possível de a mente desprovida de emoções que poluam o que a gente está enxergando. Então, são dois aspectos. Não são... Quando é que você deveria praticar samatha? Como é que você deveria dar ênfase em samatha ou vipassana? Isso deveria ser um pouco óbvio. Não deveria ser uma atitude muito racional, muito intelectual. É que nem você vai caminhar, mas você vai subir uma escada. Qual é o pé que você mexe primeiro? Qual é a perna que vai primeiro na hora de subir uma escada? Depende da situação, gente. Não precisa não precisa escolher qual é a perna. Isso é uma coisa que ocorre naturalmente. Quando você chegar em frente à escada, o pé que for natural. Se for o pé esquerdo, tudo bem. Se for o pé direito, tudo bem. Não tem problema. Não precisa ter todo esse estresse, né? E agora? Para em frente à escada, oh meu Deus, e agora? Será que eu mexo a perna esquerda ou a direita? O que eu devo fazer agora? As pessoas ficam aí, meu Deus, será que eu pratico vipassana? Será que eu pratico samatha? O que eu devo fazer?
deveria ser óbvio, né? Simplesmente olhe, né? Deixe sua mente se inclinar naturalmente, ver o que é que você está a fim de fazer. Você quer usar a capacidade analítica? Você quer alimentar um pouco mais a sua sabedoria? Você quer usar essa experiência que você está vivendo agora para alimentar a sabedoria? Ou você quer simplesmente relaxar, deixar a mente se acalmar, deixar a mente pacificar? O que você quer fazer? É uma escolha sua. Faça o que for natural, sinta, né? Sinta um pouco mais a sua prática. As pouquíssimas pessoas que vão ter que se preocupar em realmente parar e, peraí, o que eu estou fazendo agora? Será que eu preciso botar mais ênfase em samatha ou mais ênfase em vipassana? Seriam as pessoas que empacam muito, principalmente em samadhi. Quando a pessoa desenvolve samadhi a um nível muito elevado, é normal a pessoa ficar empacada naquilo, né? A pessoa simplesmente não progride mais. Chega a um nível muito, muito alto de samadhi, né? As pessoas às vezes não progridem. Então, as pessoas têm que parar e analisar, né? Pera, e agora? Será que eu não tô, será que não está a hora de eu preciso botar mais? Porque samadhi ele fica meio, a mente se adapta àquela situação, né? Quando você desenvolve samadhi de maneira muito, muito firme, aquilo afeta a sua mente, a mente se adapta àquilo e entra no ciclo, né? A mente simplesmente se adapta e fica assim mesmo, né? Então a mente se sente satisfeita. E quando a mente se sente satisfeita, então ela perde, às vezes ela perde o ímpeto em progredir mais, né? Então a pessoa às vezes tem que usar um pouco o raciocínio e pensar, e agora? Analisar se eu estou empacado em samadhi, não? Eu preciso botar mais ênfase em samatha, em vipassana, sim ou não? Mas isso, gente, é alto nível, assim, a pessoa está lá e está em jhana já, tá? A pessoa já dominou a técnica de samadhi, já está bastante prolífera na técnica de samadhi, e aí talvez surja esse problema. Se esse problema surgir, então a pessoa tem que parar e pensar, né? Ok, samatha e vipassana, eu estou desenvolvendo ambos ou não? Eu estou empacado só em samadhi ou não? Até que ponto eu estou fazendo uso de ambos? Então é só honestamente falando, é só aí mesmo que a pessoa deveria se preocupar com esse assunto, né? Nós aqui que estamos no começo da prática, a gente não era tão importante assim, né? Se eu comparar a quantidade de ansiedade, de preocupação que as pessoas têm com isso, e a real utilidade na prática, é muito desproporcional, né? Então eu fico meio injuriado com essa história, que as pessoas, toda essa preocupação, mas na vida real, né? Porra, puxa vida, não é assim também, né? Não é necessidade de tanta preocupação com esse assunto. É uma coisa que as pessoas fizessem, as pessoas iam entender naturalmente, né? É uma coisa bastante óbvia, na verdade. Então esse é outro motivo pelo qual as pessoas se preocupam tanto com esse assunto, né? E tem tanta ansiedade ao redor desse assunto. Porque as pessoas não têm experiência. Basicamente, né, falando honestamente, a prática de vida das pessoas não progride. As pessoas ficam apenas na teoria. E a prática não vai para frente. Então elas ficam em dúvida, né? Será que a minha prática não está indo para frente porque eu não estou praticando vipassana, não estou praticando samatha? Por que minha prática não está andando para frente? Mas não é só isso, né? Não é só a questão de vipassana e samatha que faz com que a prática ande ou não para frente. Então são vários fatores, né? Tem um fator de tempo às vezes, né? Às vezes tem uma questão de tempo, né? Simplesmente tem um ritmo, né? Tem um processo. Você não pode esperar que uma planta dê flores assim que você jogou a semente no chão, que no dia seguinte já surjam flores e frutos, né? Tem vários fatores que envolvem isso. Então o motivo pelo qual as pessoas têm tanta dúvida sobre Vipassana e Samatha por causa de um mau entendimento, né, do que é isso, mas também simplesmente ansiedade. As pessoas estão ansiosas para que a prática funcione e acham que o problema é falta ou excesso de Vipassana ou Samatha. Então, o importante, honestamente, o que eu queria falar hoje, eu não queria explicar o que é Samatha e Vipassana. Eu queria simplesmente explicar para vocês o seguinte: não se preocupem tanto, não é o X da questão. Relax, não é. Isso vai ser natural para 99% das pessoas, né?
Quando você sentar em meditação, simplesmente tenha a atitude de estar atento, né, e ver o que está acontecendo. Né? Se a mente está muito agitada, você pode fazer ambos. Se a sua mente está muito agitada, o que você quer fazer? Você quer tentar acalmar a mente? Ou você quer aprender sobre aquela agitação? Você quer analisar aquela agitação, tentar entender quais são as causas daquela agitação? Você quer aprender um pouco mais quais são as consequências dessa agitação mental? Como é que a mente fica quando ela fica agitada? Quais são as consequências da mente agitada? Você pode fazer ambos estão ótimos, ambos estão corretos. Você quer acalmar a mente? Ótimo. Você quer analisar a mente? Ótimo. Não tem problema, gente. Você pode. O importante, é como eu falei, o importante o destino final. E não tanto o passo imediato à frente. Né? Você tem que ter uma visão um pouco mais global. Às vezes o excesso de preocupação impede a gente de progredir. Né? Se a pessoa fica muito preocupada ali, e agora? Será que qual músculo que eu devo contrair? Será que eu devo mexer a perna esquerda? E a pessoa fica empacada ali e não anda para frente. Né? Eu acho que as pessoas estão um pouco empacadas por causa desse excesso de preocupação teórica e não anda para frente também por causa disso. Então, não esquente a cabeça muito, não é tão importante quanto vocês pensam nesse assunto. Tem um objetivo global de melhorar a si mesmo, de tornar-se uma pessoa de mais qualidade. Então, eu acho que um local mais útil para colocar a sua preocupação é nisso, né? E primeiro tentar ter uma visão mais clara do que é uma pessoa de qualidade. Quais são as qualidades que tornam você uma pessoa boa, uma pessoa de alto nível? Né? Quais são as qualidades? Né? Basicamente são aqueles 10 paramitas, né? São os 10 paramis. Então, uma coisa que vocês poderiam estudar e que seria muito mais útil seria esses 10 paramis. Né? Estudar esses 10 paramis, né? E começar a caminhar naquela direção. Que mais de útil? Porque você fala sobre o passo do Samatha. Isso é bom. Tem um aspecto para ganhar essa proficiência, né, como eu falei, por que a gente consegue caminhar sem muita preocupação, né? Como é que por causa da prática, né? No começo não era assim. No começo a gente tem que, né, é muito desconfortável, a criança, quando começa a caminhar, é um movimento artificial, né? Ela tem que fazer um esforço para levantar o pé, dobrar o joelho, mexer o pé para frente, não vem naturalmente, né? Então, mas conforme ela pratica e repete isso, né, fica mais e mais natural. Então, pratiquem bastante, façam bastante contato com esses dois fenômenos, né, estabilizar e pacificar a mente e usar a mente para desenvolver sabedoria. Tenham sempre uma preocupação sobre, não é só na hora de sentar em meditação. Durante o dia inteiro, em qualquer momento que você tenha ciência de si, né? Lembrar, e agora, como é que está a minha mente? Está agitada ou não? Está agitada, o que eu quero fazer? Eu quero pacificar ela, eu quero analisar um pouco essa agitação, o que eu quero fazer? Tanto faz. Mas aí é que ter ciência de si é muito importante, né? Que a gente fala sati. Ter sati, ter presença mental, ter a mente estar presente, né? estar atenta. Para que a mente esteja presente, esteja atento ao que está acontecendo, o segredo é interesse. Ninguém fala isso. Ninguém fala essas coisas, né? Mas o segredo para sati, ele vai saber como é que vai para ter sati? Tem que ter interesse, gente. O segredo não é fazer retiro, não é ler livro. O segredo é ter interesse. Estar de fato interessado, ter curiosidade, ter interesse. Interesse pode vir de várias formas. Interesse pode vir movido por curiosidade. Interesse pode vir movido por desejo, noção do perigo.
Né? Você tem noção do perigo que você está, do perigo que é do sofrimento, do vida, morte, velhice, doença. A nossa situação dentro do samsara gera uma sensação de perigo, uma sensação de urgência. E, consequentemente, interesse em lidar com esse assunto. Ou pode ser, por exemplo, compaixão. As pessoas têm sempre um desejo muito forte de ajudar as pessoas. Então você quer aprender, quer entender como é que isso acontece, como é que é esse processo mental, para poder ajudar as demais pessoas. Também é uma forma de gerar interesse. Ou o desejo de enxergar a verdade, né? É uma forma de curiosidade, se você quiser interpretar assim. Né? Desejo de ser uma pessoa real, desejo de ser uma pessoa nobre, desejo de transcender o sofrimento, desejo de ajudar as pessoas, desejo de saber a verdade, eu sou curiosidade, não importa. Mas sati vem de interesse. As pessoas têm que ter interesse. Ou fé é uma outra forma de criar interesse. O Buda falou que é assim, eu acredito e agora eu tenho fé no Buda, ele falou, então eu vou fazer. Então é uma forma de ter energia, né? Na verdade, oficialmente falando, o ciclo é... Qual é o ciclo? Balahan, os cinco balas, as cinco forças espirituais, como é que é? Viriya, Sati, Samadhi, Panya. Não, Sata, Viriya, Sati, Samadhi, Panya. Então, fé, mas fé é um pouco mais amplo. Né? A fé, como eu falei, a fé poderia ser a fé em ajudar todos os seres. Não é só a fé no Buda em pessoa. Você pode ter a fé em libertação, a fé na possibilidade de Nibbana, a fé na possibilidade da libertação, a fé na possibilidade de enxergar a realidade, fé na possibilidade de ajudar todos os seres, de ajudar as pessoas, de fazer algo de útil, fé em ajudar as pessoas, fé em saber a verdade, fé em transcender o sofrimento. Então tem várias fés, perdão pelo meu mal português, tem várias fés, qual é a outra palavra para fé? Tem várias, não é crença, né? Tem várias, não sei, satá, né? Em Pali chama satá. Então satá, virya, sadá, então essa fé, essa crença, essa esperança, ter esperança de que algo é possível, gera virya. Virya se chama energia mesmo, né? Força, energia. Energia culmina em sati, em plena atenção, em mindfulness. Mindfulness, sati culmina em samadhi. Em samadhi culmina em panya, em sabedoria. Isso é uma coisa, esse ciclo que eu acabei de explicar é muito mais útil de estudar do que vipassana e samatha. É uma coisa muito mais útil, muito mais prática a ser feita. Se você quiser estudar algo, estuda esses 5, chama... Como é que se traduz isso em português? Os 5 poderes espirituais, algo do tipo. Em Pali chama Panchapala, Bala, B-A-L-A, Bala. Isso é uma coisa mais útil de estudar do que Vipassana e Samatha. Mas Vipassana e Samatha só dá um contexto geral. Né? Apenas cita 2 fatores que fazem parte do caminho. Originalmente não existia uma prática de Vipassana. Não existia uma prática, não é uma coisa que não era para ser feito da forma de prática. Era para ser feito na forma de aspecto. Né? Um dos aspectos. Né? Não existe a prática de caminhar com o pé esquerdo. Caminhar com mover o pé esquerdo faz parte de um processo mais global chamado caminhar. Né? É um aspecto de caminhar. Não é uma prática de caminhar. Prática de caminhar envolve ambos, envolve pé esquerdo e direito. Mover o pé esquerdo é um aspecto desse processo. Então não tem como você praticar andar com o pé esquerdo, a não ser que você seja perneta, aí você vai pulando um pé só. Mas se você não é perneta, você não precisa se preocupar com isso, você simplesmente se preocupa em caminhar. Caminhar para frente, de preferência. Mas a informação, né, de que existe um pé esquerdo, existe um pé direito,
o pé esquerdo, ambas as pernas têm músculos, tem rótula, tem cartilagem. Essa informação é útil, mas é útil em certas situações, útil para quem é um médico ortopedista. Para quem machucou a perna, essa informação é útil. Mas quem não machucou a perna ainda, não precisa se preocupar muito com isso. Eu tenho que saber usar a teoria, gente. Tem que saber usar a teoria. Isso é uma coisa que só vem com a prática mesmo. Só vem com a prática. Né? O que faz sentido na teoria nem sempre faz sentido na prática. Que nem a gente já falava, né? Jin, tem mais tu. Tu, tem mais Jin. Significa, é verdade, mas não está correto. Está correto, mas não é verdade. Então, existe uma diferença, existe uma disfunção entre realidade e teoria. A teoria é uma ferramenta a ser utilizada, mas nem sempre, não simplesmente assuma que a teoria e a prática estão sempre em harmonia, nem sempre. Então tem que ter uma sabedoria, um know-how em como botar a teoria para funcionar. Ok, eu não quero falar muito, eu vou tentar. Será que tem perguntas ou não? Eu sei que tem umas perguntas no Google. Como é que chama esse negócio aqui? Ih, cadê o negócio de perguntas e respostas aqui? Open. Eu quero só, antes de abrir para as perguntas, eu sei que tem duas perguntas que as pessoas fizeram que estão diretamente relacionadas ao assunto, que é que o Vanderlei e o Michael Bart, o Michael fizeram também duas perguntas que estão diretas relacionadas. Bom, então o Vanderlei, no final do assunto, ele quer saber sobre o que é mais importante, né? Se é mais útil a gente investigar os fenômenos, ou seja, Vipassana, ou se é mais útil apenas observar a mente em silêncio, acalmar a mente, né? Qual dessas duas práticas tem maior potencial? Na verdade, ambas têm um potencial enorme, mas ambas não são autossuficientes, né? Ambas são necessárias. Então, não é que uma seja melhor. Somente Vipassana, aí vai mais. Teoricamente, somente Vipassana consegue levar à libertação. Teoricamente, somente Samatha não consegue levar à libertação. Mas na prática, honestamente falando, eu acho que uma pessoa, que nem a gente ouve as pessoas falarem assim, nós só vamos praticar Vipassana, porque esse negócio de jhana, isso aí é apego a samadhi, olha, isso não procede na vida real. Né? Como eu falei, na prática a teoria é outra. Né? Na teoria faz sentido, né? Realmente o samadhi não é necessário, não é essencial, somente Vipassana é capaz de levar à libertação. Muito bonito, mas na vida real é que nem você falar, eu não preciso da perna esquerda, eu só vou pular com a perna direita e eu vou chegar ao meu objetivo. Teoricamente, certo, é verdade. Se você for pulando numa perna só, você chega também. Mas vamos falar sério, é conversa fiada. Não faz sentido. Não tem por que fazer isso. Né? O caminho natural, o caminho óbvio, o caminho que faz mais sentido, que é o caminho que o Buda ensinava e dava ênfase, é conciliar Samadhi e Vipassana. Samatha e Vipassana. É o caminho óbvio, é o caminho natural, é o caminho mais fácil. As pessoas querem fazer só Vipassana porque elas não conseguem desenvolver Samadhi, porque elas não plantam as condições necessárias, né? Não querem observar os preceitos, não querem abrir mão de sensualidade, aí Samadhi não se manifesta. Samadhi não se manifesta, também não preciso disso, não. Acho que eu só vou poder fazer Vipassana, então tudo bem. Né? E não é porque as pessoas têm uma capacidade mais elevada que faz as pessoas chegar a essa conclusão, que eu só vou praticar Vipassana, é porque as pessoas são incompetentes. Perdão de ser tão ofensivo, mas é que às vezes tem que falar claramente, às vezes, porque tem muitos argumentadores, né? As pessoas são muito hábeis em palavras e criam uma teia de argumentos incrível, realmente incrível, né? A quantidade de livros e textos e explicações e teorizações às vezes é cansativa, às vezes. Né? Então, para eu não perder muito tempo, vamos falar claramente, é porque a maioria, 90% dos casos que as pessoas vêm com essa história de
de só praticar Vipassana e não desenvolver Samadhi é porque as pessoas são incompetentes para desenvolver Samadhi. Então elas querem pular num pé só. Mas o caminho normal, o caminho natural, o caminho óbvio, é conciliar ambos. Okay? Tanto o Samadhi quanto o Vipassana. Então não é necessário não é necessário se preocupar tanto, né, em qual é o melhor, qual é o pior. Tem um pouco mais de experiência, use a sua experiência, vai com o que for a sua inclinação natural. E também no momento presente, né, o que é que requer, o que é uma boa oportunidade para acalmar a mente, uma boa oportunidade para analisar o que está ocorrendo. Depende do momento, não tem um mais importante e um menos importante, ambos são necessários. Não precisa escolher um ou outro, né? Deixe que isso ocorra naturalmente. Então essa era uma. Aí tinha o Michael, fez uma pergunta que eu anotei em algum local. Onde foi que eu anotei isso? Michael, aqui. Então o Michael pergunta o seguinte. Então ele simplesmente, Vipassana em geral aparece nos sutras combinado com Samatha. Mas ele não vê a associação entre Samatha e Jhanas e Vimutti. Eu acho que, se eu entendi a pergunta do Michael, é que eu acho que o problema aqui é uma questão de termos, né? Então ele está em dúvida sobre o seguinte. Só desligar o microfone aqui das pessoas. Ele está em dúvida no seguinte, tem no Sutras é sempre associado a Vipassana e Samatha. E aí, Samadhi, como é que Samadhi se relaciona a Samatha? Samadhi é um nome de um estado mental. Samatha é um nome de um aspecto do negócio mais amplo chamado Citta Bhava, do caminho, do modo, da prática para melhorar a mente, para desenvolver a mente. Tem um aspecto chamado Samatha. Samadhi é um nome mais específico, é um nome dado a um estado mental muito específico, chamado Samadhi. Samadhi faz parte de Vipassana. Desculpe. Samadhi é uma manifestação de Samatha. Né? Ele está mais relacionado a Samatha do que a Vipassana. Então, Jhana que é mais específico. Jhana são tipos específicos de Samadhi. Então, veja, por que em geral nos sutras a Samatha é associada a Vipassana? Porque estou falando em termos de aspectos, né? Então você tem que ver em que contexto está sendo dito, né? Então nós estamos falando sobre dois aspectos, então a gente fala sobre Samatha e Vipassana. Quando está falando de estados mentais, um estado mental, a gente fala de Samadhi, né? Samadhi e Jhanas. Então de que forma que Samadhi leva a Vimutti, né? a libertação? Da mesma forma, seguindo o mesmo padrão, né? Samadhi condiciona a mente, Samadhi energiza a mente de forma fantástica, Samadhi abre a possibilidade da mente fazer contato ter contato com fenômenos que antes ela não tinha contato. Samadhi abre muitas possibilidades para a mente. Samadhi purifica a mente, limpa a mente, deixa a mente muito mais apropriada para trabalhar, muito mais trabalhável, né? Muito mais eficiente. A mente fica mais eficiente, a mente tem acesso a informações que não tinha antes. E ela melhora de qualidade, então ela fica poderosa, ela ganha possibilidades. E aí você, com essas possibilidades em mão, você usar a capacidade de entender, né, de compreender, de analisar, né, que é o aspecto de Vipassana, então isso resulta em libertação. Então você usando esses dois aspectos, Samadhi e a sabedoria, né? Quando eu uso em Samadhi, a gente associa a Panya.
E Vipassana a gente associa a Samatha. Mas só tem dois contextos. Em que contexto você está falando? Na verdade, são mais ou menos a mesma coisa, né? São o mesmo assunto, só que em contextos diferentes. Né? Mas então é uma questão de dialética, mais do que de real diferença. Não há uma diferença tão essencial assim. É só uma questão de como você usa as palavras. Né? Eu acho que eu entendi dessa forma a pergunta. Né? Ok, então foram duas perguntas. O pessoal que está ao vivo aí quer fazer alguma pergunta ou não? Aí liga o microfone, né? Alguma pergunta ou não? Levante. Diga. Porque nos ensinamentos do Buda, ele cita o símile de Vipassana como uma luz que apaga as outras. Então você tem uma luz, você vê as três características, você vê o sofrimento muito claramente, a impermanência muito claramente, a anatta muito claramente, e essa é uma luz tão forte que ela apaga todas as outras e é soberana. E a partir daí você pratica, ciente disso, desse sofrimento, dessa impermanência e dessa falta de substancialidade. É por aí? Olha, eu interpreto um pouco. Eu não pense que tem um formato fixo de como isso vai se manifestar, né? Eu não sei se é tão. Pode ser, o que você falou faz sentido. Porque essas experiências não vêm dessa forma, não vêm da forma tão definida assim. Né? As pessoas experienciam as coisas e depois relatam o que elas experienciaram. Então, como você relata algo, depende do seu mundo mental, né? Qual é a sua educação, qual é a sua inclinação mental, quais são as coisas que você gosta, as coisas que você não gosta. Então, uma pessoa vai expressar na forma, como se fosse uma luz. Outra pessoa vai expressar na forma de como se fosse, eu não sei, vamos usar de diferentes símiles, né? Diferentes coisas. Quando você não consegue expressar algo de forma direta, então você tem que usar comparações, né? Então uma pessoa vai usar o aspecto é uma visão, é você ver claramente, é uma luz, é um conhecimento. Mas o processo, basicamente, não tem nome. Não tem nome o processo de verdade. Não é, então você vê, então você ganha sabedoria, se você enxerga uma luz, você ganha visão. Isso só depois que você passou pela experiência que você expressa na forma de você ganha sabedoria, você ganha visão, você ganha isso, você ganha aquilo. Mas não é tão fixo assim. Agora, como é que é? Então, de fato, como você falou, vamos usar o símile da luz, que é uma luz que ofusca as demais. Sim, porque, como eu falei, a nossa forma de experienciar o mundo, a nossa experiência de mundo é uma construção. Então, você olhar olhar a experiência sob o aspecto de vista do Buda, né? Você olhar o mundo com os olhos do Buda. E essa visão do mundo sob o olhar do Buda tem que ofuscar as demais. Sabe? Você tem várias opiniões concorrentes dentro da sua mente, né? Vários modos de enxergar o mundo concorrentes. Né? Então, o modo materialístico, o modo egoístico, o modo supersticioso, o modo tem vários modos de enxergar o mundo, o modo dos desejos. Então, sim, tem a ver um pouco sim, né? Você ganhar a visão do mundo e enxergar o mundo com os olhos do Buda. E enxergar o mundo como anicca, dukkha, anatta, né? Sofrimento, impermanência e ausência de um eu, de entidade. E quando você enxerga o mundo dessa forma, a mente se transforma, né? Teoricamente, eu entendo que quando você treina a mente a interpretar o mundo sobre esse aspecto, aquilo transforma a mente.
e culmina em libertação, em nibbana, né? E na iluminação. Entende dessa forma também. Ok? Mais alguma coisa, não? A Olga quer fazer uma perguntinha? Pois não. Dante, boa noite aqui. Boa noite. Eu gostaria de um aspecto bem específico, assim. O Samadhi, segundo parece que o senhor mesmo colocou numa outra palestra, teria assim, aspectos de tranquilização, estabilização e concentração da mente, né? E nesse aspecto de concentração, eu estou um pouquinho em dúvida, porque existem várias opiniões aí entre os bancos, né, sobre isso. E o senhor colocou também, acho que eu vi aquela palestra da vida monástica, o senhor colocou que o seu professor é dessa linha de desenvolver o samadhi para depois, como base mesmo, né, da sabedoria e do insight. Então, na sua experiência, visão do seu professor, na sua experiência, esse aspecto de concentração, assim, ele é importante dentro do samadhi, quer dizer, esse esforço de concentração, e como ele é feito? Assim, é feito com a concentração num ponto só, ou não? Porque, por exemplo, já o Ajahn Brahm, ele põe muita mais ênfase na tranquilização e estabilização da mente. Aí a concentração, ela surge assim, mais ou menos como um resultado desse aspecto da mente. Não sei se foi clara. Então, como colocar o Ajahn Brahm, né, até estive com ele põe mais ênfase na tranquilização e estabilização da mente. Então, parece que a gente fazendo isso há uma condição boa para a concentração. E outros professores põem muito mais ênfase, assim, para você, de início, já dar uma ênfase na concentração num ponto só, acima do lábio, não sei aonde. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, por favor. Obrigada. Ok. Então, tem vários. Primeiro aspecto. Quando você ensina algo, né, você ensina. Você ensina para um grupo de pessoas, qual é o nível daquele grupo de pessoas, né? Por exemplo, você, uma pessoa que já tem... Vamos pegar como é que era antes, o grupo de discípulos de Ajahn Mun, por exemplo, né? O pessoal era muito... Você vê que o pessoal já vinha com um nível forte, um nível muito alto, né? Então não precisava ensinar as pessoas a acalmar a mente. As pessoas tinham já um bom nível de natural deles, né? Uma pessoa que talvez tenha um estilo de vida saudável, né? Pessoas que vivem um estilo de vida muito mais em contato com a natureza, muito mais natural, muito mais normal do que essa coisa estranha que nós fazemos hoje em dia. Não era tão necessário explicar para as pessoas, né, sobre acalmar a mente. As pessoas em geral não eram muito agitadas. Exceções à regra, né? Pessoas iam ser muito agitadas mentalmente, muito confusas. Mas atualmente, até para o nosso modelo educacional, é dada muita ênfase ao intelecto. E isso cria uma vantagem. Nós temos também nossas vantagens por causa disso, mas também cria uma deformação, né, um excesso de atividade mental muito que é difícil de lidar. Né? Então, hoje em dia, é muito importante trabalhar um pouco a base, né? Trabalhar um pouco a base desse assunto. Eu não diria que nós estamos mais atrás, necessariamente, do que as pessoas antigamente. Porque se nós trabalhamos esse aspecto primário, né, de acalmar, tranquilizar a mente, aprender a utilizar a mente de uma forma diferente do que a gente costuma fazer, o aspecto intelectual vai ser muito útil no futuro, né? Ele já está pronto, basicamente. Antigamente as pessoas tinham que ser ensinadas isso, né? Por exemplo, você pega os suttas, né? Então o Buda dá a impressão que ele tinha que ensinar as pessoas a pensar, tinha que ensinar as pessoas, né? As pessoas não tinham educação formal.
pessoas não iam para a escola. Então ele tinha que ensinar as pessoas a pensar, a raciocinar, a associar ideias, né? Tinha que fazer um trabalho. Hoje em dia esse trabalho já está feito para nós. A gente com 12 anos, 10, 15 anos, a gente já sabe fazer isso sozinho. Nós já fomos ensinados e adestrados a fazer isso. Então eu acho que tem um aspecto também de público envolvido, né? Quem é que nós estamos ensinando? Nós não temos essa experiência de deixar a mente ficar pacífica. Nós somos adestrados desde criança a sempre estar pensando. Quando o que é a nossa distração? Como é que a gente relaxa? A gente relaxa assistindo televisão. Ou seja, mais barulho, mais sons, mais conceitos, mais frases, mais conceitos. Né? Nós não relaxamos mais brincando. Ou agora é videogame. Né? Agora é videogame, pior ainda. Então quando a gente vai relaxar, a gente não senta debaixo de uma árvore e aprecia a paisagem. A gente não senta na varanda e vê as crianças brincarem. A gente não senta na varanda e vê os animais, né, vê a vaca, vê a galinha. A gente assiste televisão. Mais barulho, mais confusão, ou lê livro, né? Então, livro tem lá suas vantagens, mas não é tão bom quanto o silêncio. O silêncio vale mais que um livro. Então nós temos essa deformidade, a gente não conhece mais o aspecto pacificar a mente. O que é a mente pacífica? A gente não sabe mais, ninguém conhece. Eu não sabia, eu sei disso, que eu posso dizer pela minha experiência, né, que eu só falei, uau, a mente consegue fazer isso? Eu nunca imaginei, né? Eu nunca imaginei que... Isso não estou falando de samadhi ainda, estou falando só de acalmar a mente, né? Só de deixar a mente ficar em silêncio. A gente não conhece silêncio mental. As pessoas têm medo de fazer silêncio. As pessoas se sentem culpadas. Quando a mente faz silêncio, as pessoas se sentem culpadas, né? Sentem ansiedade, sentem medo. As pessoas não têm essa experiência mais, hoje em dia. Desapareceu da raça humana a experiência de uma mente silenciosa. Então tem um pouco de necessidade de explicar isso para as pessoas, ajudar as pessoas a alcançar, a reativar esse aspecto mental. E eu acho que é mais por aí, viu? Eu acho que tem um aspecto de quem é que nós estamos ensinando. Então, para muitos desses professores, talvez eles não tenham a experiência, né? Ele já vem, o meu professor, ele já tinha, para ele foi muito fácil o samadhi, muito cedo, antes de virar monge, ele já estava experienciando níveis profundos de samadhi. Então, se pergunta para ele, pô, como é que faz para acalmar a mente? Você bota a mente na respiração e ela se acalma. Só isso. Bom, isso é ele, né? Para você é assim, né, Lampão? Mas e nós aqui, como é que é? Então, é dito que o Ajahn Chah foi um professor fantástico, porque ele pastou muito para conseguir. Ele sofreu muito, para ele foi muito difícil, foi muito muito esforço, demorou tempo, demorou esforço, foi necessário muito esforço para ele. Então ele passou por essa dificuldade, então ele sabia explicar, o processo, porque ele passou por esse processo. Então, mestres que não tiver muita facilidade, eles já vão direto ao assunto. É bom, você concentra a mente, você bota a mente em respiração e ela se pacifica. Né? É assim, né? Qual é o problema? Bom, não é para todo mundo que é assim. Né? Então, também tem um aspecto de como é que a pessoa explica, para quem que ela explica. Então, ela explica de uma forma ou de outra. Mas eu não acho que são duas coisas diferentes, não. Eu acho que são dois aspectos diferentes da mesma coisa. Eu acho que é por aí. Ok? Eu vou começar a ler essas perguntas, e aí quando vocês tiverem alguma pergunta aí nos grupos de meditação, é só me interromper. Né? É só ligar aí o microfone e me interromper. Enquanto isso, eu vou lendo aqui, né? Então, vamos lá. Bhante, para ajudar alguma pessoa querida que morreu fazendo a transferência de méritos, o senhor acha que é necessário transferir méritos várias vezes ou somente uma vez seria suficiente? Existe alguma recomendação nesse sentido? Eu acho que você deveria fazer o máximo possível, quanto você quiser. Essa prática não tem defeito.
não tem lado negativo. Essa prática, gente, é a prática de meta-bhavana. Essa prática é excelente. Você quanto mais você quiser fazer, faça. Não tem limite, porque não tem malefício. Você pode praticar o quanto você quiser. Enquanto você tiver vontade de praticar, pratique. Quando você sentir vontade de fazer isso, vá praticando. Lembre da pessoa, né? Que essa pessoa esteja bem, que ela tenha bons amigos, que ela esteja no local seguro, que ela esteja em segurança, que ela esteja bem, que ela seja feliz. Isso é uma prática de meta, né? De desenvolver amizade amorosa. Então você pode praticar à vontade, não tem limite. O quanto você quiser fazer, vá fazendo. Enquanto você ainda tiver vontade de fazer, continue fazendo. Não tem limite, não tem malefício. Então pratique o máximo possível. É bom para você e bom para a pessoa, então não tem malefício algum, né? Simplesmente pratique o máximo possível, não tem limite nessa prática. O limite é a sua vontade, né? Quanto você tiver a fim de fazer, faça. Se você achar que está na hora, já é o suficiente, vou mudar para uma outra estilo de prática, então pode mudar também. Né? Bhante, em que momento da prática é possível identificar samadhi? Olha, se você não identificou o samadhi é porque ele não está ali. Samadhi é uma coisa, samadhi é não é um nome comum. Né? Samadhi não é um nome que as pessoas que a gente usa normalmente. Então, o nome que não é comum, ele denomina um fenômeno que não é comum. Então, a experiência de Samadhi não é uma experiência que as pessoas comuns possuem. É uma experiência especial. Então, a pessoa que experienciou Samadhi, é óbvio que algo aconteceu. Não tem como a pessoa experienciar Samadhi e não perceber. Né? É óbvio que algo especial ocorreu. Por exemplo, eu estava lendo outro dia um texto de uma pessoa, não tem nada a ver com budismo, né? Tem a ver com depressão, e a pessoa tinha problema de depressão, e como é que ela... Então ela contou experiências dela, várias experiências, né? Então ela conta uma experiência em que ela estava dirigindo automóvel, e teve um momento, a paisagem era bonita, ela estava dirigindo pelo campo, e ela experienciou uma paz, uma felicidade muito forte, muito tranquila, uma coisa constante, assim, ela falou que uma experiência incrível, que ela nunca teve antes. Mas ela não é budista, ela não conhecia o termo Samadhi. Então ela não falou experienciei Samadhi. Mas eu lendo aquilo, eu falei, as pessoas experienciou Samadhi. Então a pessoa não sabia que o nome é Samadhi. Mas ela sabia que é uma coisa muito, muito especial. Uma coisa que nunca não ocorre normalmente, não é uma coisa normal. Então não esquente de cabeça como é que eu faço para identificar Samadhi. Quando você tiver Samadhi, você vai saber. É uma coisa muito, muito especial, uma experiência diferente do seu estado mental normal. Que nem alguns professores falam, quando você fizer uau, uau, oh, uau, esse é o Samadhi. Pelo menos um Samadhi temporário, um Kanika Samadhi, ou o início de Samadhi. Mas é algo assim que você, uau, isso é fantástico. É algo mais ou menos nessa linha. Né? Então não se preocupe intelectualmente analisar para saber se aquilo é Samadhi ou não. É uma coisa bem especial. Quando for Samadhi, você vai perceber que é algo diferente ali. Né? A Carolina quer saber o que ocorreu. Ocorreu um acidente de trânsito, refletindo, senti muito medo que morra algum parente de repente. Minha cidade é violenta e tem muitos acidentes de trânsito. Como lidar com esse medo? Como se preparar para a morte de pessoas que amamos muito? Eu acho que tem vários fatores. Um fator é a sua percepção do que é a vida. Né? Primeiro, fazer as pazes com o fato de que isso vai ocorrer. Vida é um fenômeno impermanente. Então, um dos motivos pelos quais as pessoas têm tanto medo de morrer
É porque, primeiro, as pessoas não estão cientes, elas treinam a si mesmas a esquecer esse fato. As pessoas têm a percepção equivocada de que se eu pensar, se eu estiver ciente do fato de que um dia eu vou morrer, eu vou perder o ânimo de viver. O que não é verdade. Na verdade, o que você perde quando você está ciente do fato de que você um dia vai morrer é a delusão, né? É a sua ilusão com relação à sua vida, com relação ao que tem valor, o que não tem valor, o que é importante, o que não é importante. Então, como a maioria das pessoas constroem a vida dela de forma equivocada, constroem a vida dela em fundações falsas, a lembrança da morte destrói essa ilusão. E as pessoas ficam incomodadas, né? Elas querem elas gostam de apego, né? Elas gostam de ser ignorantes, elas preferem o conforto da ignorância. Então, na verdade, não há necessariamente uma incompatibilidade entre saber que vai morrer e felicidade, e bem-estar, né? E ânimo, e viver, e fazer as coisas. Então, eu acho que preparar-se para a morte primeiro, estar ciente, né? Trazer essa informação para dentro da sua vida, harmonizar a sua vida com essa informação, que não haja atrito entre a vida e a morte, porque ambos são parte do mesmo processo. Deveria haver harmonia entre ambos. Ambos deveriam saber coexistir pacificamente. Então, morte e vida deveriam ser dois fatores que coexistiam pacificamente dentro do nosso mundo. Então, esse é um aspecto. Outro aspecto é aprender a abrir mão. É um ato, né? Quando a gente é criança, a gente é ensinado a ganhar coisas, a conseguir coisas, a obter coisas. Mas ninguém ensina a abrir mão de coisas, né? Ninguém ensina a fazer isso, né? Infelizmente, nossa cultura não tem essa preocupação. Então, aprender a abrir mão de coisas também é um aspecto, né? Que ajudaria bastante. Ok? Bem genericamente, seria esses dois aspectos, né? Mas aí na prática, como é que isso se expressa na prática, é muito mais amplo, né? Isso é uma coisa que a gente vai vendo, tem que ir fazendo e aprendendo sozinho. Vossa Senhoria sempre diz que uma pessoa nobre tem grande poder de ajudar todas as pessoas. A utilidade da sabedoria para a própria pessoa é óbvia. Qual é a utilidade da sabedoria de um ser para todos os demais? Ajudar as pessoas é um ato prazeroso, é um prazer, gera bem-estar. Esse é um aspecto onde o budismo é bem diferente do cristianismo, né? No cristianismo é muito dada ênfase ao sacrifício. Então as pessoas enxergam o ato da compaixão como algo dolorido, algo sofrido, né? Já no budismo, não acho que é bem por assim. Eu acho que o ato de ajudar as pessoas é algo muito prazeroso, muito agradável. Uma pessoa que tem compaixão e ajuda os demais, e a ajuda que você deu traz resultados, traz um prazer muito grande, né? É muito prazeroso você ajudar alguém e ver que aquilo deu resultado, é muito prazeroso, muito agradável. Então, como é que ter sabedoria ajuda as pessoas? Porque quando você ajuda, funciona. É muito simples, na verdade. Como é que é útil? Quando tem sabedoria, você ajuda e funciona. De fato, dá resultados. Então as pessoas se beneficiam de verdade do que você fez, né? E aonde que isso volta para si? Né? Onde é que o ciclo fecha? O ciclo fecha no fato de que quando você ajuda, funciona, você fica ainda mais energético, mais feliz, mais contente. Você tem mais ânimo para ajudar as pessoas, né? Então o ciclo se realimenta. Então quanto mais você ajuda, tendo sabedoria, as pessoas se beneficiam. As pessoas se beneficiam, você fica feliz. Você fica feliz, você quer ajudar mais ainda, né? Você fica mais animado para ajudar. E você ficando mais animado para ajudar, você ajuda ainda mais.
E aí as pessoas ficam ainda mais, se beneficiam ainda mais, né? Então vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. As pessoas quanto mais energia você tem, mais você ajuda e mais as pessoas se beneficiam. E quanto mais elas se beneficiam, mais você quer ajudar. E vai. Então é uma coisa, é um ciclo, né? Então, e quando as pessoas estão bem, quando o mundo, o ambiente ao seu redor é saudável, você tem muita mais facilidade em praticar, em progredir espiritualmente. O seu progresso está muito vinculado às demais pessoas também. É por isso que às vezes vale a pena se isolar das pessoas, porque nem sempre é possível você criar um ambiente saudável. Então, a segunda opção é você simplesmente se isolar. Quando você não consegue melhorar o ambiente, então você se isola. Mas melhor do que se isolar é criar um ambiente saudável, é ter um ambiente saudável para praticar. É mais útil praticar em companhia de bons amigos, pessoas que estão praticando junto, que estão no mesmo nível que você, ou no nível maior que o seu, do que praticar sozinho. Né? É mais útil. Mas dessa forma que tem sabedoria das demais pessoas também. Bhante, sempre que vejo monges como Ajahn Chah ou Suzuki Roshi, fico me perguntando se eles se iluminaram ou se só tem conflito. Eu preciso aumentar a luz do meu computador, que eu não consigo ler, está muito escuro. Como é que eu faço isso? Fico me perguntando se eles se iluminam ou se só tem com frequência estados de samadhi. E isso me leva a questionar Nibbana. É preciso acreditar em iluminação? Há vantagem em acreditar? Em primeiro lugar, o fato de você ter dúvida se eles estão iluminados ou não é ruim. Porque de fato você não sabe, e eu também não sei. A sua inclinação mental é acreditar que na verdade Nibbana não existe, só que existe é Samadhi. Eu acredito, eu não alcancei Nibbana, mas eu acredito muito em Nibbana. Tenho uma fé muito firme de que Nibbana de fato existe. E eu tenho uma fé muito, muito, muito firme de que Samadhi existe também. Então, para mim, eu não vejo incompatibilidade entre ambos. Para mim não há questão nesse assunto. Por que razão você decidiu acreditar que Samadhi existe, mas decidiu acreditar que Nibbana não existe? Aí é uma questão sua, né? Uma questão pessoal sua. É preciso acreditar na iluminação. Se você pretende alcançar a iluminação, acho que seria bom que você acreditasse que ela existe. Né? Eu acho difícil você caminhar em direção a algo de maneira consistente, de maneira eficiente, de maneira firme, se você sequer acredita que aquilo existe. Né? Eu acho que você não vai ter força o suficiente, não vai ter coerência, não vai ter... frequência, né? Constância, não vai ter constância suficiente, você não vai acreditar que a iluminação existe. Então, tem vantagem? Depende, você quer alcançar a iluminação? Se você quer alcançar a iluminação, eu acho que tem vantagem sim. Se você não está preocupado em alcançar a iluminação, você quer só uma mente pacífica e saudável, talvez aí você tem que acreditar mais no processo de Chitta Bhavana. Se você quer apenas uma mente mais saudável e mais feliz e mais eficiente, eu acho que bastaria que você tenha fé no processo de Chitta Bhavana, de desenvolvimento mental, de melhorar a sua mente. Um dos aspectos desse processo é Samadhi. Então é por aí, eu acho que é por aí. Bhante, a técnica mais utilizada para Samatha ou Vipassana é o foco na respiração, com ênfase na entrada e saída do ar e movimento do abdômen. O venerável recomenda também outra técnica. Eu acho que é a mais garantida. Outras técnicas existem, mas aí depende da pessoa, da inclinação mental da pessoa. Usar a respiração é algo que não é sempre a mais eficiente, mas é a que menos dá chabu.
Falando em português, claro, aqui mesmo da Shabu, Anapanasati. Então, quem não tem muita habilidade em escolher uma técnica de meditação suitable, apropriada àquele momento especial, o momento presente da sua prática, da sua vida, a melhor opção mesmo é a respiração, é a Anapanasati. Porque ela é bastante ampla, né? Ela serve para todas as pessoas. Mas existem outras práticas de meditação, e elas podem ser mais eficientes do que a Anapanasati, mas aí entra uma variável que é a pessoa em questão. E o momento em que aquela pessoa está. Né? Então, uma coisa que é eficiente hoje, no futuro talvez não seja muito eficiente. Enquanto você não tem habilidade em entender esse processo, recomendo que você use um único objeto de meditação. Se é Anapanasati, então Anapanasati. Se é um mantra, então um mantra. Mas enquanto você não é hábil em julgar, né, qual é a melhor prática no momento específico, eu recomendo Anapanasati. Né? Com o tempo, talvez você ganhe mais habilidade, mais experiência, e você vai adaptando. Mas, a princípio, quem tem dúvida, eu acho melhor ficar com a Anapanasati mesmo. O que é isso aqui? Ok, pode falar, é o caso de Dharma, pode falar. É só ligar o microfone. É só ligar o microfone e me interromper, gente. Não precisa ter vergonha, não. Diga. Oi, Bante, prazer. Diga. Tudo bom. No dia a dia, qual seria a melhor forma de acalmar a mente para a prática de samatha? Dicas do dia a dia, de como agir no dia a dia, para ter uma mente mais calma, para na hora de acalmar a mente na prática, ser mais fácil, né? Ok. Olha, tem várias formas, viu? Eu tenho muito fé nas pessoas, eu tenho muito fé nas pessoas. As pessoas têm criatividade, as pessoas têm inteligência suficiente. Né? Eu acho que é um dos significados de ser humano, é justamente esse. Nós temos as ferramentas disponíveis. Então, eu tendo muito a recomendar às pessoas a terem atitude, ter interesse e deixar isso tomar uma forma criativa, uma forma até inesperada. Né? Então, eu tenho um pouco de fé em si mesmo, a princípio. Minha primeira recomendação é essa. Tenha fé na sua inteligência. E aí, pare e pense, né? Como é que eu faço? Pense, vê se você consegue delinear uma prática sozinho. Invente a sua prática. Eu recomendo um pouco isso também. Invente um pouco a sua prática, tenha um pouco de atitude, tenha um pouco de criatividade. Agora, só para dar um pouco de empurrão, né, de uma recomendação, eu recomendo muito ficar atento a dois aspectos, que é o emocional e o intelectual. Então, estar atento de quais são as emoções que você frequenta, né? Quais são as emoções que você frequenta, quais são as emoções que você cultiva frequentemente, e aprender a separar, né? Separar e aprender a fomentar emoções úteis para essa tarefa que você quer realizar, e aprender a abandonar emoções que são obstáculos para essa tarefa específica, né? Então, aprender a cultivar as emoções. Cultivar as emoções. Aprender a cultivar as emoções. E número 2, aprender a pensar de forma... Também, né? Pensar de forma útil. Pensar de formas que não aumente a confusão mental, mas que pacifique a mente. Então, por exemplo, pensar um dos aspectos que eu pratico muito, e é dada muita ênfase por aqui, é pensar na própria morte. Então, por exemplo, quando eu estava no Brasil, eu lembro de um dia que teve um rapaz que falou isso. Né? Ele falou que ele tinha muita raiva de uma pessoa, mas ele pensou, mas quer saber, um dia nós vamos morrer, eu vou morrer, ele vai morrer, para que essa briga? Né?
no final essa briga toda é uma coisa vazia, porque isso não atravessa a nossa morte. E quando ele pensou assim, então aquela briga, aquela raiva desapareceu. Aquela raiva desapareceu, a mente se acalmou. Então, essa é uma dica também. Então, você usar o pensamento, né? Pensar de forma que a mente se pacifique, né? Utilize linhas de pensamento que cultivem a paz mental. Então, essa é outra dica. E a terceira dica é aprender a guiar a mente, aplicar a mente de forma correta, de forma boa, de forma eficiente. Então, por exemplo, você está no ônibus, sentar no ônibus, você pode aprender a aplicar a mente, né? Por exemplo, trazer a respiração, né, à frente. Usar a respiração com foco, né? E deixar a mente e a respiração se harmonizarem. Né? Recomendo não praticar meditação usando a minha briga com a palavra plena atenção. Eu não recomendo praticar meditação usando atenção. Atenção no sentido de focar a mente, falar que eu vou focar na respiração e forçar a mente usando força para que a mente permaneça na respiração, por exemplo. É muito mais um aspecto de sintonizar, né? Tem uma dança ali, né? Tem um aspecto de aplicar a mente. Né? É como se fosse um remédio, né? Você aplica a mente sobre a respiração. Você aplica a sua atenção sobre a respiração. Ou você vê o reverso, você aplica a respiração na sua mente. Né? Você como se fosse você está passando um remédio na pele, você está passando um creme na pele. Né? Eu me ouço falando isso, eu falo, meu Deus, eu sou doido, o que eu estou falando? Eu não sei expressar isso. Né? Mas então é mais ou menos, tem esses três aspectos que eu fico atento a esses três aspectos. Né? Os hábitos emocionais, linhas de pensamento e de fato, né, como é que eu guio a minha mente, como é que eu manuseio a minha mente. Desenvolva essa habilidade, manusear a mente. Okay? Eu recomendo isso. Mas a recomendação mais importante que eu quero enfatizar é: tenha fé na sua criatividade, tenha um pouco de fé em si mesmo também, né? Use um pouco a sua criatividade. Ok? Mais alguma coisa? Tem que ligar o microfone. Fala. Oi, Vante. Diga. Boa tarde. Então, olha só, eu queria fazer uma pergunta sobre a sua prática. Se para você, a questão do Samadhi e do Vipassana vieram juntos, né, na sua prática, ou um veio primeiro, e como é que você fez para equilibrar essas duas coisas? Eu nunca me preocupei, o que eu ensinei agora há pouco sobre Samadhi e Vipassana foi como eu pratiquei, na verdade. Eu nunca me preocupei com esse assunto, na verdade. Eu me preocupei de uma maneira bastante prática. Assim, hoje minha mente está agitada. Às vezes eu ia simplesmente tentar acalmar e relaxar a mente e deixar a mente repousar sobre a respiração, sobre um objeto de meditação. Ou eu ia analisar, né? Ou eu analisava aquela agitação mental. Depende da situação, né? Eu não tive uma prática tão... minha prática não acabou, eu continuo praticando. Eu não tenho uma prática tão fixa, assim, né? A coisa vai indo de acordo com o momento, né? Eu acho que a questão como é que eu harmonizei isso, como é que eu harmonizo isso, é assim. É dando espaço para ambos, né? Dando espaço para ambos e deixando elas se adaptarem, né? Deixando ambas se expressarem. E aí a harmonia vem naturalmente, né? Não tem um medidor de Vipassana, um medidor de Samadhi, né? É uma coisa que vai progredindo junto, né? Se você não praticar de forma fixa, né? Agora eu vou praticar Samatha, agora eu vou praticar Vipassana. Se você não fizer isso, ambas vão interagir entre si. O problema é que elas ficam obtusas, é porque você separa ambas. Mas você deixa ambas livres, elas se interagem, elas se adaptam. É um processo natural. São duas expressões da mente, né? Vipassana e Samatha são duas expressões da mente. Então, está dentro de você, já está ali dentro, né?
São duas coisas que ocorrem. O único momento em que elas perdem a harmonia, como eu falei, quando a pessoa desenvolve um samadhi muito, muito forte. Aí talvez perca a harmonia. Então a pessoa tem que fazer um esforço em trazer vipassana na frente. Mas, fora disso, eu não acho que haja muita preocupação sobre esse assunto. E eu mesmo nunca me preocupei muito com isso. Então, minha experiência é diferente, é mais ou menos essa. Ok? Mais alguma coisa? Bom, gostaria de fazer mais uma pergunta. Desculpe, a gente está explorando o senhor aí. Estamos aqui para isso. Sobre essa expressão, esse grilhão, regras e rituais. Primeiro, a gente ouve tanta coisa, né? A explicação clássica é que isso se referia àqueles rituais da Índia, que os brahmanes acreditavam que... Os brahmanes e o povo em geral acreditavam que os ajudaria muito na vida, né? E a gente viu várias explicações, inclusive eu estava vendo um no Dhammapada, o 271, 272 do Dhammapada, que o Buda se refere a regras e rituais dentro da vida monástica. E já vou completar minha pergunta. Por outro lado, o Bhante Dâmico falou também uma interpretação muito ampla, que essas regras e rituais poderiam ser até pequenas coisas na nossa vida diária, que a gente acha importante fazer todo dia, e que isso aí também seria uma coisa que prenderia a mente. Eu poderia dar uma explicação, assim, pra gente, assim, como o senhor entende isso? Sim. Obrigada. Eu entendo essa questão como o seguinte. É muito parecido com a fé, o que a gente chama de Sakaya Ditti. A fé na existência de um eu, de uma entidade. Né? A fé de que existem... Por exemplo, você vê aqui, copo, né? Um copo, a gente coisifica as coisas. A gente coisifica as coisas. A gente coisifica as coisas. Né? Então a gente coisifica, a gente bota o conceito copo, e aí ele passa a ser uma entidade. Né? Ele tem uma entidade chamada copo. Mas se os seres humanos desaparecessem do mundo, né, esse copo não ia mais ser copo. Se não houvesse seres humanos para criar essa entidade, né, essa entidade chamada copo, as formigas não veem copo nenhum, as formigas veem não sei lá o que elas veem aqui. Né? Os seres humanos é que interpretam e criam como se fosse uma entidade. Né? As pessoas também fazem isso com relação a hábitos. Então a crença de que um hábito, uma ação, é o caminho para a libertação. Eu entendo que você está perguntando no sentido de que forma isso é um obstáculo para a iluminação. Né? Quando a pessoa que alcança o primeiro nível de iluminação, o Sotapanna, uma das coisas que ele transcende é essa crença em rituais, em práticas e observâncias. Então, por exemplo, a pessoa pensar... Você pega a regra monástica, o Vinaya. A pessoa pensar que o Vinaya em si é o caminho para a libertação. Na verdade, o Vinaya é uma ferramenta. É uma ferramenta para alcançar a iluminação. E, portanto, mesmo sem a prática do Vinaya, você ainda consegue alcançar a iluminação. Você não é obrigado você pode destruir um muro usando várias ferramentas diferentes. Inclusive usando ferramenta alguma, usando as suas mãos. Né? Se você tiver, você pode ir destruindo pouco a pouco, né? Removendo tijolo a tijolo. Mas existem ferramentas, né? E você pode usar diferentes ferramentas. Então, eu acho que o principal ponto aí é a crença de que atividades X ou Y em si, não, a crença de que... Eu acho que é mudar o foco. Entender que a questão está na mente, não naquela prática. A eliminação está na mente, não na prática de um ritual. Então a pessoa achar que um ritual X vai causar a minha iluminação, isso é o que a gente chama de a crença, apego a rituais e observâncias. Então a pessoa bota ênfase no ritual.
eu vou realizar o ritual X e isso vai me trazer a iluminação. Não é assim. A iluminação está dentro da mente, está dentro de si. Né? O problema está dentro de si, a solução está dentro de si. Então a pessoa que eu interpreto dessa forma. Então não é assim, qual é o ritual que é um apego, qual é o ritual que não é um apego. É a atitude. É a atitude de achar que é um fenômeno externo que leva à iluminação. Na verdade é um processo interior. É um processo que lá dentro de si. Né? Eu interpreto dessa forma. A minha interpretação é essa. Ok? Mais alguma coisa? Não? Pessoal em Campo Grande tem alguma pergunta ou não? Não? Então eu vou lendo aqui, né? Qual é a próxima aqui? Essa aqui eu já respondi. Já respondi. Já respondi também. Você tem conhecimento de pessoas que tenham conseguido desenvolver Samadhi de forma estável na vida laica? Sim, várias. Várias, inclusive. Às vezes os monges passam vergonha no monastério, né? Às vezes a gente tem que passar vergonha, porque os leigos têm mais Samadhi do que a gente. Aqui onde eu moro, que eu saiba, não tem isso, mas lá no Monte Lompopiak, algumas das mulheres, tem um outro senhor lá, quem sabe, elas manjam muito do assunto, né? Elas dão de 10 a 0, provavelmente melhor do que eu, provavelmente, viu? A Dinanan tinha umas discípulas também que eram quentes, né? Vários, tem inúmeras histórias. Em geral, as mulheres, né? Porque na Tailândia, os homens, em geral, eles viram monge, né? Porque quando o homem gosta muito de praticar o Dharma, o mais óbvio para ele é virar monge. Então, geralmente, as praticantes leigas, que são quentes mesmo por aqui, são as mulheres, né? As leigas aqui mandam bala, né? Tem sim, com certeza, não tenho nenhuma dúvida a esse respeito. Andei lendo que a experiência de jhana, as experiências de jhanas podem variar de pessoa para pessoa. Com algumas pessoas, os sentidos podem desligar, e com outras não. E também não é padrão ter a nímita para acessar o jhana. Se for possível, por favor, pode falar sobre isso? Aí é difícil, Guilherme, porque eu não tenho como saber a experiência dos outros, viu? O que eu posso dizer é o seguinte, eu posso dizer que não leve a teoria ao pé da letra, né? Não pense que tudo tem que ser exatamente igual como está escrito no Visuddhimagga. É um processo muito mais espontâneo, muito mais inesperado, né? Criativo, uma coisa muito mais espontânea do que parece ser no livro, né? Não é culpa do livro. O livro tem que você vai transformar algo em palavras, né? Você tem que escolher quais são as palavras que você vai usar. Você não tem como expressar a realidade, o total da realidade, dentro de um texto, né? Então, o limite da mídia, né? A mídia consegue fazer isso, né? Ela consegue expressar certos aspectos. Mas não pense que é só daquela forma que ocorre. Também aí, Guilherme, tem um aspecto que é o que é que você interpreta. O que é que você quer chamar de jhana? O que é que você quer chamar de não jhana? Tem o Kanika Samadhi, o Pajara Samadhi, Apana Samadhi. O que cada pessoa chama de Apana Samadhi é diferente das outras, né? Então é um pouco questão também de nomenclatura. Eu não sei, por exemplo, se a experiência de jhana de duas pessoas são diferentes ou não, porque eu não tenho acesso à mente das outras pessoas. Mas eu sei que o que uma pessoa chama de jhana, às vezes o outro ainda não chama de jhana. A pessoa ainda não considera isso como sendo jhana. Já outra pessoa fala, não, isso aqui já é jhana. Então, o que as pessoas chamam de samadhi ou não, difere. A experiência é diferente ou não, eu não sei dizer. Eu não tenho como avaliar isso. Mas não seria impossível, não, viu? Você vê que os neurocientistas dizem que a nossa percepção de cores é diferente, né? O que eu enxergo como sendo azul é diferente do que você enxerga como sendo azul. E talvez seja, né? Talvez o jhana também seja diferente, né? Samadhi, não tenho certeza. Mas com certeza não crie brigue, não brigue sobre esse assunto.
Porque às vezes é uma questão só de nomenclatura, às vezes é uma questão de como a pessoa expressa aquilo. Né? Então não esquente cabeça, não, esse assunto não, é tão, não fique criando muita dúvida sobre esse assunto. Né? Pode relaxar, relax. Ah, o áudio do Campo Grande está muito ruim. Ok, então o Campo Grande desligou porque não está conseguindo ouvir. Ah, eu vou carregar. Então, como eu falei para pessoal na casa de agora eu estou gravando. Talvez dê certo, tem uma câmera à parte aqui gravando isso. Então talvez eu consiga carregar isso no YouTube. E aí vai evitar o problema do áudio e a imagem falhando, né? Ok, tem mais alguma pergunta? Eu acho que isso aqui já está encerrado.